Fala, fiel bicolor. A nação apaixonada pelo Papão segue vivendo dias intensos, e hoje a gente precisa falar sobre uma das mudanças mais comentadas dentro do elenco do Paysandu, a zaga titular. Muita gente se perguntando o que está rolando nos bastidores e por que, de uma hora para outra, o Thiago Heleno aparece como o novo dono da posição ali atrás. Quem acompanhou de perto a coletiva já tinha percebido o recado nas entrelinhas. E nem foi tão nas entrelinhas assim, né? O assessor de imprensa, em plena entrevista, deixou escapar então, Thiago, amanhã você vai ser titular, como quem não só sabe da escalação como já estava cravando antes da hora. Não é ele quem escala, claro, mas a gente sabe que esse tipo de declaração não sai à toa. Se falou, é porque o técnico já bateu o martelo. E o martelo caiu pro lado do Thiago Heleno. A verdade é que ele vai ganhar uma sequência de jogos. O Claudinei e sua comissão técnica decidiram apostar de novo no zagueiro, dar ritmo, dar minutagem, fazer ele embalar. E olha que o cara entrou no jogo contra a Chapecoense e foi bem. Isso a gente tem que reconhecer. Mas, por outro lado, tem a questão do Novillo, que vinha jogando bem, era regular, seguro, para muitos, o melhor zagueiro do elenco até aqui. Então, a pergunta que não quer calar, foi justo? Foi coerente? O futebol, às vezes, não é questão só de justiça, é de convicção do treinador. O Claudinei viu algo que o fez acreditar que esse é o momento do Thiago Heleno. E a gente, como torcedor, tem que torcer para que dê certo. Porque, mais do que qualquer preferência, o que importa mesmo é o Paysandu vencer. O ponto é, a zaga não era um problema. Novillo estava bem, Talisson vinha numa sequência absurda, jogando firme, ganhando todas. Ou seja, o setor estava funcionando. Só que agora, com essa escolha, o Thiago Heleno entra como titular e vai a campo contra o Operário, formando dupla com o Talisson. E a expectativa é que ele entregue. Porque se não entregar, aí sim vai virar assunto para mais de metro. A diretoria e a comissão precisam ter convicção de que essa mudança vai elevar o nível, não o contrário. No banco, o Novillo segue à disposição, esperando uma nova chance, e a gente só espera que isso não crie nenhum tipo de desgaste interno. Até porque o momento é de união. O Papão não pode se dar ao luxo de perder o foco com questões de vestiário. Mas a conversa não para por aí. Enquanto o campo vai sendo mexido, fora dele tem uma novela que parece estar nos últimos capítulos, a do Transfer Ban. Sim, a diretoria está quitando a dívida, o pagamento já foi feito, só falta o bendito sistema acusar a compensação e vir a liberação da FIFA através da CBF. É um processo burocrático, mas que está perto de ser finalizado. E, com isso, os reforços vão começar a ser anunciados oficialmente. Pelo menos 3 nomes devem pintar nos próximos dias. E o primeiro da fila é um que já circula pelos bastidores e foi ventilado pela imprensa, Emerson Galego, centroavante, 26 anos, atualmente no Juventude. Ele jogou boa parte da temporada no Ipiranga do Rio Grande do Sul e se destacou com números interessantes, 12 jogos e 8 gols. É claro que isso chama atenção, principalmente num cenário onde o Paysandu precisa urgente de mais opções ofensivas. O ataque do Papão vive um momento delicado. Diogo Oliveira vem segurando a bronca, é verdade, e o Giva também tá aí, mas é inegável que o elenco carece de um centroavante que chegue para brigar por posição, que tenha presença diária, que seja decisivo. E o Emerson Galego pode ser esse nome. Não dá para cravar se ele vai ser a solução dos problemas, mas pelo menos chega com moral e com o retrospecto de um primeiro semestre eficiente. Agora, vamos combinar, reforçar o ataque é importante, mas o meio de campo também clama por reforços. O torcedor do Papão não aguenta mais ver um meio de campo que não consegue criar, que não acha espaço, que não municia os atacantes. Falta aquele cara da transição, aquele meia de ligação, aquele camisa 10 que põe a bola no chão, pensa o jogo e distribui. Até agora, não se ouviu falar em nenhum nome concreto para essa função. Teve ali, por alto, um rumor sobre o Léo Passos, jogador do Ituano, meia atacante, que joga mais avançado. Mas não passa disso, rumor. Nenhuma movimentação concreta, nenhum indício forte de negociação fechada. Enquanto isso,
o time segue com um buraco no meio. Um buraco que compromete todo o sistema ofensivo. De nada adianta trazer centroavante se a bola não chega. E tem mais, outro nome que circula nos bastidores é de um lateral direito. E aí vem o questionamento, será que realmente é prioridade? O elenco já tem o Bryan, tem o Edilson, que muitos consideram que deveria ser o titular absoluto. 3 laterais para uma mesma função parece exagero, ainda mais quando o meio-campo tá carente. A sensação que fica é que o clube, às vezes, tá olhando para a sala quando o problema tá no banheiro, como diz o velho ditado. O time precisa consertar onde tá quebrado, e nesse momento o setor mais vulnerável é o meio. Não adianta reforçar onde já existe reposição. Tem que focar no essencial. E se o papo é reforço, a tendência é que mais nomes surjam. Com o fim do transfer ban, tudo indica que o Paysandu deve anunciar de 3 até 5 contratações. Vai depender da liberação burocrática. Mas a expectativa é que os anúncios comecem entre hoje e sexta-feira. O torcedor precisa ficar ligado, porque pode vir coisa boa aí. Só que não pode vir jogador parado, sem ritmo, que tá treinando há meses sem atuar. Esse tipo de reforço não ajuda, só atrasa. O time precisa de atleta pronto, que entre e resolva, que esteja em forma, que possa ser utilizado já contra o Operário. Se preciso for exemplo disso foram o Garcês, o Diogo e o Talisson, que chegaram, vestiram a camisa e fizeram a diferença desde os primeiros jogos. É esse o perfil que o Paysandu precisa buscar. Agora, tem uma outra situação que preocupa. A diretoria confirmou que existem 2 jogadores com pré-contrato assinado, mas com uma condição bem complicada, eles só podem se apresentar ao Papão se os times atuais forem eliminados na Série C. Ou seja, o Paysandu precisa torcer contra os clubes dos atletas para tê-los ainda esse ano. Se os clubes se classificarem, os jogadores só chegam em 2026. Aí é que tá o problema. O momento do Papão é agora. O time não pode esperar reforço para ano que vem. A luta é pela permanência na Série B, por um calendário forte no próximo ano. Voltar para a Série C é um desastre. A cota da Série B gira entre 10 a 12 milhões. Na Série C, muitas vezes, nem cota tem. A exposição é menor, a estrutura é mais limitada, tudo complica. Então, o clube precisa agir com urgência. Trazer nomes que ajudem agora, que fortaleçam o elenco e garantam a permanência. E é por isso que a torcida precisa ficar atenta. As próximas horas podem definir muita coisa. Se confirmar a chegada de um centroavante, um lateral e talvez até um meia, a direção mostra que entendeu o recado. Mas se vier só nome para compor elenco, aí não dá. O Paysandu precisa de jogador para jogar. Jogador de impacto. Jogador que resolva. O tempo de apostas passou. Agora é hora de assertividade. E que venha reforço de verdade, porque a caminhada ainda é longa e o Papão precisa de todos os recursos possíveis para terminar esse campeonato de cabeça erguida. A pressão, meu amigo, é gigante. O Paysandu não pode mais errar em janela de transferência. A margem para vacilo acabou faz tempo. É agora ou nunca. E quando a gente olha para o cenário atual, vê que a diretoria precisa agir com frieza, com estratégia, mas também com senso de urgência. Porque o campeonato está passando e os pontos desperdiçados lá atrás já fazem falta. Cada rodada é uma guerra, cada ponto somado é uma respiração a mais nessa luta para se manter na Série B. Não adianta pensar no futuro se o presente está pegando fogo. E é isso que o torcedor quer ver: ação, atitude, movimento. Jogador que chega para mudar o jogo, para entrar no Curuzu e fazer a diferença. Chega de promessa, chega de nome que vem só para encher elenco. E olha, reforçar não é só trazer nome de Série A ou jogador com currículo. É entender a necessidade real do time. O torcedor não quer um pacotão de reforços só para dizer que veio gente nova. Quer ver atleta que resolva ali dentro do campo. E isso passa, principalmente, por reforçar o setor de criação. O meio-campo do Paysandu carece de um cérebro. Falta aquele meia que olha pro jogo e enxerga o passe antes da jogada acontecer. Aquele cara que pensa diferente, que tem leitura, que quebra a linha,
que acha o atacante em condição. Hoje, a transição é lenta, travada, previsível. E, enquanto isso não for corrigido, o time vai continuar tendo dificuldade, mesmo que o ataque seja reforçado. E o torcedor tá de olho. A cada novo nome que aparece nos bastidores, a expectativa cresce, mas também a desconfiança. Porque não basta anunciar, tem que justificar o porquê da escolha. Emerson Galego, por exemplo, chega com bons números, mas precisa mostrar que pode manter o desempenho num nível de exigência mais alto. A Série B é pegada, é física, é intensa. Não tem espaço para quem precisa de tempo para se adaptar. E se ele for mesmo anunciado, o que se espera é que ele entre pronto, querendo o jogo, com fome de bola. Porque o Paysandu precisa disso, de jogadores com sede de vitória. Enquanto o elenco passa por mudanças, o clima nos bastidores também precisa estar blindado. A situação do Novijo é emblemática. O cara vinha jogando bem, sendo consistente, e do nada perde a vaga. Isso mexe com qualquer jogador. Mas nesse momento, mais do que nunca, o elenco precisa estar unido. Não pode deixar que decisões técnicas criem rachaduras internas. O clima tem que ser de foco total no coletivo. O que importa é o Paysandu. E se o treinador decidiu mudar a zaga, é torcer para que dê certo. Porque se der errado, vai ter cobrança. O torcedor cobra, sim, mas quer ver resultado. E resultado vem quando todos estão na mesma sintonia. Outro ponto importante, a própria torcida tem que entender o momento do clube. É claro que a cobrança é legítima, faz parte, e precisa existir. Mas também é necessário apoiar, empurrar o time, acreditar. Porque, no fim das contas, quem entra em campo sente a energia vinda das arquibancadas. E se a gente quer ver o Papão Grande, na Série B, brigando lá em cima, tem que começar fazendo a nossa parte. Domingo é dia de Curuzu lotado. É dia de cantar os 90 minutos, de transformar o estádio numa panela de pressão. O Operário vem forte, vem organizado, mas aqui é a nossa casa. E se o torcedor fizer valer o mando, o adversário vai sentir. Agora, voltando à questão dos reforços, outro nome que pode reaparecer no radar é o do próprio Léo Passos. Como foi dito, ele tá no Ituano, disputando a Série C, e foi titular em boa parte dos jogos. É um jogador que atua mais como meio-atacante, chegando de trás, finalizando, se movimentando bem entre as linhas. Ele não é exatamente o camisa 10 clássico, mas pode cumprir bem o papel de articulação ofensiva. E, num time que tá carente de criatividade, qualquer jogador com esse perfil pode ser uma peça importante. Só que, até agora, nada foi confirmado. É tudo especulação. O Paysandu precisa definir logo quem são os alvos e ir com tudo para fechar negócio. E o tempo corre contra. A janela está aberta, mas não vai ficar assim para sempre. É agora que se decide o que vai ser da temporada. Se a diretoria demorar demais, corre o risco de perder jogador para outros clubes. E aí, quando for ver, só sobrou opção encostada, sem ritmo, que não joga há 2 meses. E aí não adianta. Reforço bom é aquele que já chega no embalo, já entra no próximo jogo, já mostra que veio. Não dá para repetir os erros do passado. O planejamento precisa ser mais assertivo, mais agressivo. A torcida quer sentir que o clube tá vivo, tá se mexendo, tá tentando algo novo. E isso passa também por comunicação. Quando o clube se fecha demais, não solta nada, não dá nenhum sinal, o torcedor começa a especular, a duvidar, a perder a confiança. Transparência é fundamental. Nem tudo precisa ser revelado, é claro, tem coisa que se trata internamente. Mas manter o torcedor informado, mostrar que há um plano, uma direção, isso ajuda a manter a calma e a fortalecer o vínculo entre arquibancada e diretoria. Porque a verdade é que o Paysandu é um só. Diretoria, elenco e torcida estão do mesmo lado. E se não estiverem, aí sim a coisa complica de vez. E não custa lembrar, a reta final do campeonato vai exigir muito. Vai ter jogo pesado, vai ter confronto direto, vai ter partida fora de casa com torcida adversária pressionando.
E se o elenco não estiver preparado, não estiver reforçado e mentalmente forte, vai ser difícil segurar. Por isso é tão urgente trazer peças de qualidade. E não só trazer, mas integrar rápido, colocar para jogar, fazer o cara entender o clube, vestir a camisa com entrega e disposição. Não tem mais tempo para adaptação longa. Quem chegar agora, chega para decidir. E o torcedor sabe reconhecer esforço. Sabe quando o jogador tá dando sangue, mesmo que tecnicamente não esteja no melhor momento. O que não dá é para ver apatia, falta de vontade. Isso o povo bicolor não tolera. A camisa do Papão pesa. E quem veste, precisa entender a responsabilidade que carrega. Por isso, mais uma vez, a diretoria precisa ser criteriosa, mas também ousada. Não adianta ter nome no papel se não tem atitude em campo. O Paysandu precisa de atletas que entendam o que é jogar pela sobrevivência numa Série B. Que saibam o que significa defender uma instituição centenária, com uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Então, fiel, fica o recado. A hora é essa. O campeonato tá afunilando, o mercado tá aquecido, e o Paysandu não pode ficar parado. Se a diretoria quer mostrar trabalho, esse é o momento. Se quer blindar o vestiário, fortalecer o grupo, aumentar a concorrência interna, o momento é agora. E a torcida vai apoiar, como sempre apoiou. Mas com um olho no campo e outro na sala da diretoria, esperando que as decisões certas sejam tomadas. Porque o Papão é gigante. E merece estar onde sempre pertenceu, entre os grandes. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Bomba no cenário do futebol nacional. O STJD finalmente decidiu a polêmica envolvendo a partida do Paysandu, e a confirmação de mais 3 pontos na tabela vem causando um verdadeiro rebuliço entre torcedores e analistas. Segundo informações que circulam nos bastidores, a decisão foi tomada após uma intensa análise de documentos e recursos apresentados pelo clube bicolor, que alegava irregularidades no confronto anterior. A repercussão dessa medida é gigantesca, pois o Paysandu, que vinha lutando para escapar das últimas colocações, agora se vê em uma posição bem mais confortável, o que reacende esperanças de classificação em competições futuras. Entre os rivais, a notícia é recebida com surpresa e um certo incômodo, já que o resultado impacta diretamente na briga por pontos cruciais na tabela. Nas redes sociais, torcedores não param de comentar, e hashtags relacionadas ao STJD e à vitória por justiça esportiva se espalham rapidamente. O efeito psicológico para o elenco do Paysandu também é significativo, com jogadores e comissão técnica demonstrando confiança renovada e otimismo em entrevistas. Especialistas em direito esportivo comentam que a decisão abre precedentes importantes e deve ser estudada com atenção por outros clubes em situações semelhantes, alimentando debates acalorados sobre justiça e regulamentação dentro do futebol nacional, enquanto a torcida vibra com a possibilidade de dias melhores. O impacto da decisão do STJD vai além da simples soma de pontos na tabela, e o efeito imediato é sentido na estratégia do Paysandu para os próximos jogos. Com o acréscimo de 3 pontos, o clube sobe posições e, consequentemente, altera o planejamento da comissão técnica, que agora pode mirar confrontos mais ousados e ajustar a postura ofensiva sem o peso da zona de rebaixamento. Além disso, a moral do elenco se transforma completamente, jogadores que vinham em fases de desempenho irregular sentem-se valorizados, motivados e pressionados a manter a boa fase, enquanto jovens talentos ganham confiança para se destacar em campo. Nos bastidores, o ambiente de treinos reflete otimismo, mas também tensão, pois a responsabilidade de manter a performance elevada aumenta proporcionalmente. Torcedores comentam que a torcida, que já vinha apoiando o clube incondicionalmente, agora sente-se ainda mais conectada com a equipe, acreditando em uma retomada consistente em termos de pontuação e, quem sabe, na luta por acessos e títulos. Analistas esportivos destacam que casos como este reforçam a importância de estar atento às regras, contratos e regulamentos, pois decisões judiciais podem alterar o rumo de campeonatos inteiros.
As conversas nos programas esportivos e nas mídias especializadas já apontam para a necessidade de observar os desdobramentos legais e estratégicos dessa decisão, que certamente será lembrada nos próximos anos como um divisor de águas na trajetória recente do Paysandu e de clubes que se encontram em situações similares, gerando debates intermináveis sobre justiça, mérito e interpretação das normas. A notícia sobre os 3 pontos concedidos ao Paysandu se espalhou como pólvora, provocando uma onda de especulações sobre os próximos passos do clube e suas chances reais de avançar na competição. Torcedores discutem com entusiasmo nas redes sociais, levantando teorias sobre confrontos futuros e prováveis mudanças na postura da equipe diante de adversários diretos na tabela. Ao mesmo tempo, rivais questionam a validade do resultado e especulam sobre possíveis contestações ou apelações que poderiam surgir, aumentando o clima de tensão e rivalidade entre clubes. Nas ruas e nas arquibancadas, o burburinho é constante. Cada bar, cada grupo de amigos, cada comentarista de rádio e TV parece ter uma opinião diferente, alimentando o suspense em torno do impacto real desses pontos na classificação final. Enquanto isso, o Paysandu se prepara para capitalizar o momento, ajustando treinamentos, analisando estratégias e reforçando a importância de manter o foco em campo. A imprensa especializada, por sua vez, se divide entre elogiar a conquista legalmente obtida e criticar possíveis consequências futuras, levantando discussões sobre ética, conduta esportiva e a influência das decisões judiciais na dinâmica do campeonato. Para muitos, a situação cria uma narrativa dramática digna de um filme esportivo, com reviravoltas inesperadas e a esperança renovada de que tudo ainda pode mudar. Os próximos jogos, agora sob um olhar ainda mais atento, prometem ser decisivos para definir se o Paysandu conseguirá transformar a vantagem concedida em resultado palpável e em uma trajetória ascendente, alimentando expectativas e acirrando rivalidades de forma intensa e envolvente para torcedores, especialistas e todos os interessados no desenrolar do campeonato nacional. Dentro do próprio clube, a repercussão da decisão do STJD é sentido em todos os níveis, desde a presidência até a base, refletindo uma onda de motivação e engajamento que parecia distante antes da confirmação dos 3 pontos. Treinadores ajustam esquemas táticos, buscando formas de explorar a nova posição na tabela e garantir que a moral elevada dos jogadores se traduz em atuações consistentes, enquanto o departamento de comunicação intensifica esforços para valorizar a conquista e aproximar a torcida do time, promovendo ações que consolidem o vínculo entre equipe e apoiadores. Nos bastidores, a movimentação de dirigentes e conselheiros indica preocupação com a manutenção da regularidade e o aproveitamento máximo da vantagem obtida, considerando que a classificação e a pontuação podem influenciar negociações futuras, contratações estratégicas e até parcerias comerciais. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.